Muito bem, amigos e amigas, nós estamos avançando em termos do nosso conteúdo e nós vamos tratar a partir de então das civilizações pré-colombianas. Então nós vamos ver aí os povos indígenas da América e essa expressão civilizações pré-colombianas significa civilizações que existiam no continente americano antes da chegada de Colombo em 1492. Vimos que nas aventuras das grandes navegações, os europeus acabam descobrindo, pois para eles era tudo novidade, acaba descobrindo novas terras, novas rotas, e aí o mundo nunca mais seria o mesmo a partir do século XV. O mundo nunca mais seria o mesmo. Passaria por uma série de transformações e nós vamos começar a acompanhar algumas delas a partir de então. Nós vamos estar analisando a Mesoamérica antes de 1519 e também os Andes centrais antes de 1532. Essas duas datas aí nós temos o processo de conquista, no caso de conquistas espanholas em relação a esses territórios. Mesoamérica significa América do Meio. América do Meio é a América Central, basicamente onde hoje está México, Honduras, as Ilhas Bahamas e assim por diante. E a região dos Andes centrais se localiza então na América do Sul, onde nós tivemos desenvolvimento de importantes civilizações com destaque para os Incas, enquanto que na Mesoamérica, na América do Meio ou América Central, nós temos destaque para as civilizações Maia e civilização Azteca. E basicamente nós vamos ver as características desses povos a partir de então. Nós temos esses destaques aí e vamos ver como foi o seu desenvolvimento tecnológico para a época e a sua complexidade cultural. Alguns tomam como surpresa esse desenvolvimento tecnológico, porque na imaginação de alguns, esses povos que habitavam a América, eles não tinham conhecimento tecnológico, não tinham conhecimento técnico e basicamente para alguns viviam como selvagens. Mas quando os europeus chegam no continente americano, eles se deparam com uma realidade bem diversa, com civilizações bem estruturadas, muitas delas, e inclusive com cidades construídas, com templos, com pirâmides, e na verdade algumas dessas cidades encontradas aqui na América, elas eram mais organizadas do que algumas cidades europeias das mais importantes. Então vale ressaltar que esses povos que viviam no continente americano tinham sim conhecimento técnico, tinham assim sua própria cultura bem complexa, bem formulada, e nós vamos começar a compreender um pouco dessas questões a partir de agora na história dos astecas e maias que habitaram a Mesoamérica e dos incas que habitaram aí a América do Sul. Muito bom. Na Mesoamérica, antes de 1519, nós vamos ter aqui agora o destaque para astecas e maias. Começando pelos astecas, e aqui nós temos um mapa de onde esse império, na verdade, se desenvolveu. O espaço, né, o Planalto Central mexicano, né, do Golfo do México ao Pacífico, e o norte aí da Guatemala. Então nós temos essa imagem sendo aí, né, retratada em relação à América Central no mapa que nós podemos ver. A origem, né, nós temos o noroeste do México, eram chamados aí, né, de bárbaros, os chichimecas, que eram considerados bárbaros. E interessante que esse termo bárbaros ele já foi utilizado tanto por romanos quanto pelos gregos antigos em relação àqueles povos que não compartilhavam de sua cultura, que não faziam parte do seu território, eles eram considerados bárbaros também. Então isso é bem interessante. E sobre os astecas nós temos a formação de um império, né, os toltecas, e essa hegemonia, né, dos séculos 9 ao 13, né? E aí nós temos um vazio, né, de poder. E os astecas que vão trazer aí a sua hegemonia, quer dizer, o seu grande poder, né, o seu domínio dos séculos 14 ao século 15. Perceba que entre o século 13 e 14, entre o domínio dos toltecas e dos astecas,
a um vazio de poder, a um vácuo de poder que os astecas então iriam preencher de maneira muito forte. E a criação de uma espécie de federação asteca no século XIV. Então, basicamente, nós temos esse panorama aqui apresentado para vocês. Os astecas, né, com sua capital em Tenochtitlan, que era uma cidade muito bem construída, com mais de 200 mil habitantes, e em alguns aspectos da cidade de organização superava até mesmo a Londres da época e Paris. Só para a gente ter ideia da complexidade, né, dessas cidades, desses impérios, dessas civilizações que os europeus encontraram ao se dirigirem para a América. E é bem interessante notarmos essas condições em que o povo asteca ele então liderava. Liderava basicamente 28 cidades-estados, né, 38 províncias e 500 cidades. Nós temos essa confederação asteca com a organização de um império central, de um domínio central. E quando os europeus chegam aqui na América, se deparam com uma realidade bem diversa em relação daquilo que eles imaginavam. E isso daí é uma questão muito interessante para a nossa consideração. O sistema de governo ele era centralizado, como havia dito. Portanto, nós temos a construção de um império. A relação com os povos dominados, né, nós temos aí dois tipos de relação: relação tributária e de produção. Na relação tributária, né, nós temos povos que deveriam pagar impostos por fazerem parte aí do Império Azteca. E de produção, eles também tinham a responsabilidade de produzir mantimento, né, e direcionar parte dessa produção para o governo central, o governo azteca. Então nós tínhamos uma teocracia militar, né, uma teocracia de regadio e uma servidão coletiva. O que é que significa então essa teocracia militar? Então, primeiro, o termo teocracia, né, significa, são duas palavras aqui que vem do grego, né, theos e krasia. Então a palavra theos do grego significa Deus ou deuses, e a palavra krasia, que vem do grego kratos, significa poder. Então a palavra teocracia significa poder dos deuses, ou poder do Deus. Então, na verdade, eles acreditavam que o chefe político ele era um representante dos deuses. Então, por isso que dá o nome de teocracia militar. Em uma teocracia também, os sacerdotes, né, aqueles que estão liderando a religião, eles têm um domínio muito grande social. Eles têm uma posição social privilegiada. E aí nós percebemos como essa teocracia militar ele se comportava. E militar no sentido do alto valor que se dava à guerra, aos conflitos, tanto para conquistar novos territórios, como o Império Azteca se expandiu bastante, quanto também para defender os territórios já conquistados. No campo econômico, nós temos o desenvolvimento da agricultura, e aqui vem uma questão bem interessante, do milho, grãos oleaginosos, tomate, pimenta, dentre outros. O milho é destacado porque, primeiro, era um dos artigos agrícolas mais bem valorizados pelos astecas e também pelos maias. O milho ele não era conhecido na Europa, inclusive foi levado daqui da América para lá, nesse encontro de dois mundos, o europeu e o que seria chamado de americano. Nós temos trocas culturais muito importantes e fundamentais para a sobrevivência dos dois. Aqui na América, por exemplo, não existia cavalo. O cavalo veio da Europa e aqui se reproduziu, veio através de embarcações. O milho não era conhecido na Europa, foi daqui da América para lá. E alguns lugares onde o milho foi plantado na Europa acabou dando muito resultado, né? Acabou rendendo muito. E o milho também, no aspecto religioso, era muito importante para os astecas e também para os maias, porque eles acreditavam em vários deuses, eles eram, portanto, politeístas, e nesse politeísmo eles acreditavam que alguns deuses fizeram os seres humanos com massa de milho,
Então o ser humano teria sido feito com massa de milho, e para dar liga a essa massa de milho, os deuses então teriam oferecido seu próprio sangue para que pudesse formar o ser humano. Por isso que nessas culturas, tanto asteca quanto maia, o sacrifício não só de animais como de seres humanos era também muito valorizado por conta das plantações, da busca de prosperidade e da própria continuação da vida humana dentro do entendimento deles. Quando a gente vai para a Bíblia, é interessante. Nós percebemos ali a Bíblia apresentando Deus criando o homem do pó da terra, do barro, e não de massa de milho. E uma coisa interessante também é que para que nós possamos ter vida dentro do cristianismo, foi necessário Cristo derramar o seu sangue para a salvação do homem. Perceberam? Como a religião ela faz parte de uma civilização, uma religião é fundamental na construção de um pensamento, de uma sociedade, de um comportamento, e isso é muito importante quando a gente passa a analisar, a entender o significado da religião na vida social. É muito importante. A propriedade de terra em relação aos astecas era coletiva, né? Mas também de uso individual. Quem era dono da terra é quem estava morando nela. Se um grupo se mudasse, né, outro que passasse a ocupar a terra, então seria o novo dono. Então essa ideia de propriedade privada, ela não era muito bem definida, não só em relação aos astecas, como também em relação aos povos da América, né, antes da chegada aqui dos portugueses, espanhóis e também franceses. Coletiva, né, nós temos aqui o Calpuli, que eram unidades familiares localizadas em bairros, e perceba bairros entre aspas. Isso daí fazia o que? Garantia a tributação, ou seja, o pagamento de impostos, porque essas famílias iriam cultivar as terras e cultivando essas terras iriam destinar parte da produção para o governo central. Aí que o governo iria, o Estado, né, Azteca, o Império Azteca iria se manter. Nós temos a construção também de templos espalhados em todo o território, e boa parte desses templos aí que foram encontrados pela arqueologia são preservados até hoje. A cidade, como mencionei, Tenochtitlan, parte dela ainda existe no que é conhecido como Cidade do México hoje, uma das cidades chamadas megalópolis, né, da América, uma das cidades maiores e mais importantes. E nós temos também a construção de várias cidades em todo esse território aí do império, do antigo império Azteca. Como é que a sociedade asteca estava então organizada? Nós tínhamos ali a figura do imperador como sendo aí o topo, lembrando que era um sistema de teocracia, ou seja, o chefe político, o governante, ele era visto como um representante dos deuses. Portanto, é uma teocracia, como se fosse um governo aí dos deuses. Guerreiros, né, sacerdotes e funcionários ocupavam aí a segunda camada social, e a terceira nós temos, né, basicamente camponeses e escravos. Então é importante a gente notar, né, essa figura que até hoje ela está presente, né, na bandeira do México, mostrando aí a origem do povo azteca. Né? Como a gente viu, uma das teorias para a habitação do continente americano foi através da passagem pelo Estreito de Bering. O Estreito de Bering, na verdade, foi uma espécie de ponte de gelo que ligava, né, o Alasca com a parte oriental aí da Europa, e essa ponte que eles atravessaram, na verdade, eles foram buscando climas mais quentes ao sul e foram migrando, e posteriormente, quando se teria passado essa era glacial, essa ponte foi rompida, e então os continentes eles foram se afastando também cada vez mais. Essa é uma das teorias para a habitação do continente americano. E vale notar que alguns povos, quando estavam migrando em direção ao sul, quando chegam na Mesoamérica, no que seria hoje a América Central, eles contemplam uma cena como essa, né? Uma águia segurando no bico uma cobra. E alguns deles viram esse era o sinal dado pelos deuses para que eles pudessem ficar naquela terra. E é interessante como esse aspecto histórico permaneceu aí ao longo do tempo. Na religião nós temos o politeísmo,
Ou seja, a crença em vários deuses, né? Pole, vários, teísta, vem de Theos, deuses. Então, adoração e a crença em vários deuses. E o destaque desses deuses é o Quetzalcoatl. Esse Quetzalcoatl, na verdade, era o deus mais popular dos astecas. Havia migrado, né, em relação ao mundo dos vivos e dos mortos. E como eles acreditavam nessa vida após a morte também, esse deus Quetzalcoatl, para eles, era o mais famoso, era o mais venerado, era o mais adorado, embora não fosse o mais poderoso na cultura deles. Eles desenvolveram muito na arquitetura, né, os astecas, né, orivesaria, né, também nós temos essa característica muito grande, né, cultural, na astronomia, na astrologia. Então, a astronomia é o estudo científico dos astros, dos movimentos dos astros, de planetas. Eles tinham muitos estudos nessa área também. A astrologia é um estudo mais mítico, como que os astros, a movimentação dos astros influenciam na vida na Terra. Então, nós temos esses dois tipos de estudos. Até hoje eles existem. No campo da astrologia, nós temos inclusive a produção de horóscopos. Pessoas que acreditam que o movimento dos astros, de planetas, o alinhamento, né, deles acaba influenciando na vida, na má sorte, né, ou na boa sorte aqui na Terra. E temos também o estudo astronômico, que é o estudo da composição desses astros, né, movimento de cometas e assim por diante. O Império Azteca, que foi muito produtivo, né, deixou uma herança cultural muito grande, que permanece até hoje, inclusive, né, ali no México, chega ao fim com o conquistador espanhol Hernán Cortés, em 1521. Ele conquista o que seria o México, o que seria denominado de México. Então, vale a pena notar como esse Hernán Cortés utilizou de várias estratégias para poder conquistar o Império Azteca. Desde alianças políticas com povos dominados, a questões também de arma de fogo, que era desconhecido aqui na América, né? Afinal de contas, aqui na América não se utilizava a pólvora. Mas essa foi uma descoberta muito importante, né? Primeiro ali dos chineses, e aí passou também pela Europa, e foi fundamental nessas guerras de conquistas aqui no continente americano. Aqui nós temos algumas imagens de pirâmides astecas e são bem interessantes porque, se vocês perceberem, essas pirâmides elas têm uma base em cima. Não são como as pirâmides egípcias, que são pontudas, mas elas têm uma base. E essas bases dessas pirâmides astecas, elas eram utilizadas como observatório astronômico e astrológico também, como a gente viu. Eles usavam essas bases das pirâmides, primeiro, para ficar mais perto dos deuses, segundo, para obter informações a respeito do espaço, até porque eles acreditavam que os astros, os planetas, eram manifestação dos próprios deuses. Um calendário asteca, né? Perceba que o calendário ele era circular. Então isso indica que é diferente do nosso tempo, como a gente entende ele, que é de forma linear, não é? De forma linear, ou seja, de uma linha, que é onde tem um início, um meio e um fim. E isso é influenciado também pelo pensamento cristão, né? De um início, de um meio e de um fim do mundo. Para os astecas e também para os maias, eles entendiam o tempo como sendo formado por ciclos que se repetiam constantemente, sem se chegar ao fim. E sobre até a questão do calendário maia, não é, que a gente vai ver posteriormente, surgiu uma ideia de que o mundo acabaria em 2012, 21 de dezembro de 2012, que era o fim de um ciclo do calendário maia, e alguns interpretaram como sendo o fim do mundo. Muitos se prepararam para essa data de 2012, compraram mantimentos, venderam casas, e na verdade foi uma errada interpretação do calendário maia, e por isso o estudo da história é fundamental para a gente saber se posicionar em relação ao que as pessoas dizem, né, as notícias que saem. É muito importante o conhecimento histórico. E aqui nós temos, não é, um zodíaco asteca, não é, o símbolo do esforço asteca para desenvolver a astronomia e a astrologia, baseado nos seus observatórios, né, do espaço, e como eles acabaram produzindo aí esses calendários. Aqui um exemplo da arte asteca, né, geralmente com figuras que assustam, não é, um pouco, e
Parte dessas estruturas, inclusive, dessa arte, era proposital e utilizadas, inclusive, em guerra, para assustar os inimigos, para amedrontar os inimigos em relação à luta. E isso é uma questão bem interessante. Aqui nós temos um machado, cerimonial, em jade, proveniente de La Venta, do México, e a arte Olmeca, no Museu Britânico de Londres. Então são exemplos de artes que são estudadas e pesquisadas até hoje, mostrando aí a importância e a influência dessas civilizações pré-colombianas, ou seja, antes da chegada dos europeus aqui. Bom, sobre os maias nós vamos estudar no próximo vídeo e espero que tenha ficado aí tudo claro. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.